Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs, nos encontrarmos no programa Oração Pai das Misericórdias. Eu louvo a Deus por tantos testemunhos que nos chegam, de pessoas que através da oração ao Pai das Misericórdias têm experimentado a misericórdia de Deus, pessoas que têm feito a experiência da graça redentora de Cristo. Que bom! Pessoas que se sentem motivadas a participar cada vez mais da vida da igreja. Deus seja louvado por isso. Hoje é terça-feira desta segunda semana do tempo comum. Vamos meditar o Evangelho do dia, o Evangelho que a liturgia deste dia nos propõe. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixa bem claro que ele não veio para abolir a lei, mas veio dar-lhe pleno cumprimento. E pleno cumprimento à lei de Deus, a lei de Moisés, significa dar a graça para que nós possamos viver de forma coerente esta lei, uma lei que não escraviza o ser humano, mas muito pelo contrário, é uma lei que promove a liberdade humana, é uma lei que assegura a promoção da dignidade da pessoa humana. A lei de Deus, irmãos e irmãs, nunca limita a liberdade. Ela, pelo contrário, ela direciona a nossa liberdade. Porque também não podemos viver a nossa liberdade no sentido de comprometer o nosso coração com o pecado. Algumas pessoas dizem: eu sou livre para fazer o que eu quero. Bem, é claro que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher até mesmo o pecado. Mas quando nós escolhemos o mal do pecado, esse mal faz diminuir a nossa liberdade. Não fomos criados por Deus para o pecado. Fomos criados por Deus para a liberdade, para o amor, para a verdade, para a justiça. Fomos criados por Deus para o bem e não para o mal. Quando nos comprometemos com o mal, nós decrescemos em liberdade. A nossa liberdade fica mais limitada. E a lei de Deus jamais faz diminuir a nossa liberdade. Pelo contrário, ela a promove. E tendo presente a lei do sábado, a lei do Shabat dos judeus, Jesus deixa bem claro que ele
é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem, ele deve sim respeitar a lei de Deus, porque no respeito, na realização dos mandamentos de Deus, nós encontramos o bem. Nós encontramos valores que nos dignificam, valores que nos levam ao compromisso com a vida de Deus. Por isso é que Jesus ele não veio abolir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, mas dar-lhe pleno cumprimento. É Ele, Jesus, a lei de Deus por excelência. É Ele, Jesus, a lei de Deus que se fez carne. Seguir Jesus é colocar em prática os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos não são pesados, não são um fardo. Não nos fazem, os seus ensinamentos, não nos fazem escravos e, portanto, não nos fazem decrescer em liberdade. Muito pelo contrário, porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de amor, de justiça, de paz, de solidariedade, de compaixão. É por isso que, na realização dos mandamentos de Deus, nós promovemos a nossa dignidade e somos também promotores da dignidade dos nossos semelhantes, se nós colocarmos em prática os mandamentos de Deus. Diante deste Evangelho, que Deus nos dê essa graça de realizarmos com coragem, de obedecermos com liberdade, os mandamentos de Deus e assim sermos livres no Senhor, livres comprometidos com o reino de Deus, livres para amar, livres para testemunhar o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino da verdade, o reino do amor, o reino da salvação. São essas as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Vamos aproveitar esse momento, final do nosso programa, para abençoar os objetos de piedade e abençoar também a água que, eventualmente, você traz consigo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar estes objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai de modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que possamos viver no nosso dia a dia a liberdade dos filhos de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.